Pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira parte da aula de detecção de objetos. É um conteúdo bem extenso, é um conteúdo bem longo. Tive que partir em duas aulas. Assim, detecção de objetos é um assunto para uma disciplina própria, né? Então, o que nós vamos fazer aqui pensar só da introdução mínima necessária para para a gente poder conseguir colocar deep learning na conversa de detecção de objetos. Então, detecção de objetos já era uma ciência estabelecida muito antes de existir deep learning, certo? Então, Então, Deep Learning chega aí praticamente sei lá, estamos em 2023, o primeiro modelo estável de visão computacional para Deep Learning foi ele em 2015, né? Então, tem 8 anos, basicamente, que o Deep Learning chegou na conversa aí da detecção de objetos, né? Então, a ideia dessa disciplina hoje é passar alguns insights sobre o que é essa área da visão computacional, introduzir a biblioteca Open Computer Vision, né? A OpenCV2, que ela vai ser a base para a gente fazer. A gente vai mexer hoje só com o basicão, aprender como é que a gente pega uma imagem da câmera e modifica essa imagem, algumas coisinhas básicas, e ver o primeiro método de Deep Learning, que é o Region Based CNN. Né? Assim, ele é um método que nós não vamos usar de jeito nenhum, porque ele é muito ruim. Muito ruim. Foi o primeiro método, né? Foi a primeira tentativa, mas hoje é inconcebível a gente utilizar esse método hoje. Mas ele tem muitas coisas que a gente precisa entender para poder dar seguimento no nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, né? Vamos falar sobre o que é detecção de objetos. Então, até aqui, até o presente momento, a gente só trabalhou com a tarefa de classificação de imagens. Então, formalmente, eu já tentei fazer essa formalização de detecção de objetos antes, mas dado uma imagem e um conjunto de classes, onde cada classe vai representar um tipo de objeto, associamos uma única classe a uma imagem. Uma única classe a uma imagem. Então, na verdade, quando a gente faz a tarefa de detecção de objetos, na verdade, eu faço uma distribuição de probabilidades, né? Falando qual que é a probabilidade de cada uma das classes. Então, esse P, esse C, que vai de 1 até K, que é o número de classes, né? São cada uma das classes, e esse P1 aqui é o Classification Score, ou a confiança da classificação, né? Que é sempre um número entre 0 e 1, e a soma de todos os P's aí, ele tem que dar 1. Né? Por isso que a gente lembra lá da Softmax, né? É o que a Softmax faz aí no final das contas. Então, ficou estranho falar que a gente associa uma única classe, né, à imagem. A imagem ela vai ter uma única classe, mas o nosso detector nem sempre vai ter confiança em uma única classe. Então, eu vou associar a classificação, o score de classificação para cada imagem, né? Então, a classificação final, eu pego a probabilidade ou o score de classificação, maior de score de classificação, a classe relacionada àquele score é a minha classificação final, ok? Então, nós temos aqui um delicioso, belíssimo piqui, certo? E um classificador para essa imagem, ele vai associar a várias classes diferentes e scores de classificação distintos, sendo que no nosso caso aqui, por ele ser
um bom classificador, ele deu maior score aqui para a classe PQ, ok? Mas, de certa forma, pelas características que tem mais, eu poderia dar um score um pouco grande aqui para pêssego, para siriguela. Imagino que pessoas de outros estados que estejam assistindo esse vídeo estejam se perguntando que diabo será que é uma siriguela. Tem gente que vai estar se perguntando que diabo será que é um piqui, mas enfim. Então, isso aqui é a imagem de entrada e essa aqui é a distribuição de probabilidades ou os scores para cada uma das classificações. Então, isso aqui foi o que a gente mexeu até agora. Basicamente, a gente só trabalhou com a tarefa de classificação de imagens até aqui. Bom, agora a gente tem uma tarefa diferente, que é a tarefa de localização de objetos. Eu falei que a imagem ela tinha uma classe. Mas esse objeto, na verdade, né, onde que está esse objeto dentro da imagem? Então, a ideia da tarefa de localização de objetos ela é diferente. Eu vou pegar a imagem e um conjunto de classes e vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você marque dentro desta imagem aonde está esse determinado objeto. Aí eu vou ter que ele vai me fazer o quê? O retângulo envolvente, né? Um quadradinho, que em inglês significa bounding box. Daqui para frente só vou falar bounding box ou BB. Beleza? Quer dizer que eu estou falando BB é bounding box. Então ele tem geralmente as coordenadas x e y do início e as coordenadas x e y do final. Ou então você pode ter o x e y inicial e a altura e largura que indicam o cantinho, ok? Então, o que é interessante aqui? Que, exatamente, na verdade, você tem dois tipos de bounding box. Você tem esse que tem o x-min e o y-min, x-max e y-max, e você tem um outro que tem o x-min e y-min e a altura e a largura. Né? São dois tipos de bounding box, cada um deles funciona. Então, o que é a tarefa de localização de objetos? A tarefa de classificação, obviamente, é uma classificação, mas a tarefa de localização de objetos é uma tarefa de regressão. Aí já tem uma perspectiva diferente. Beleza? Então, eu tenho que, dada a imagem, localizar esses valores numéricos, x-min, y-min, x-max, y-max, que delimitam a localização do objeto dentro da imagem. Ok? Então, dada aqui a imagem do gatinho, a localização de objetos delimita essa área. Esse aqui, vermelhinho, vai ser o nosso bounding box, o nosso retângulo envolvente, que delimita a localização do objeto dentro daquela imagem. Nós temos uma outra tarefa diferente dentro da visão computacional, que é a tarefa de segmentação de imagem. A tarefa de segmentação de imagem, ela já tem uma terceira visão diferente. O que é a segmentação de imagem? Eu dou entrada em uma imagem, certo? E eu tenho um conjunto de classes. Beleza? Eu vou gerar uma nova imagem, geralmente do mesmo tamanho da imagem de entrada, só que essa imagem de saída, e aí eu vou chamar ela de mapa de segmentação, ou imagem segmentada, ela vai mudar os pixels da imagem original e vai colorir todos os pixels que pertencem a uma daquelas classes que eu falei, para não ser, todos os pixels referentes ao objeto daquela classe vão estar coloridos da mesma cor. Então, a diferença das cores marca os contornos dos objetos, certo? Então, qual que é a tarefa de segmentação? Eu entro com imagem, eu entro com um conjunto de objetos ou de classes e a segmentação vai modificar essa imagem, vai me retornar uma nova imagem ou mapa de segmentação com os contornos dos objetos, ou seja, todo o que representa, todos os pixels que representam aquele objeto coloridos da mesma cor, certo? Geralmente aí, o mapa de segmentação ele tem as mesmas dimensões da imagem
de entrada. Então, olha isso aqui. Eu tenho o gatinho, isso aqui é a imagem original, isso aqui é o meu mapa de segmentação dessa imagem. Mesma coisa aqui, eu tenho duas vaquinhas aqui, e aqui eu tenho um mapa de segmentação da imagem original. Então, essa é a tarefa de segmentação de imagem. Nessa altura do campeonato, alguém pode estar se perguntando o seguinte: uai, mas a aula de hoje não era sobre detecção de objetos, porque a gente está falando de classificação de imagens, de localização de imagem, de segmentação. Não era para a gente estar falando sobre detecção de objetos? A questão é que detecção de objetos vai envolver um pouquinho de tudo isso aqui. Okay? Detecção de objetos é uma tarefa muito mais complexa do que todas essas tarefas que eu descrevi aqui até agora. O que é detecção de objetos? A tarefa de detecção de objetos, ou Object Detection, daqui para frente, provavelmente eu só vou chamar de OD, em imagens, ela combina as tarefas de classificação e de localização de imagens. Muitas vezes, para conseguir fazer a classificação da imagem e a localização da imagem, por detrás dos panos, eu utilizo a segmentação de imagens. Nós vamos ver isso hoje. De tal forma que, dado uma imagem de entrada e um conjunto de classes, o modelo ele vai retornar uma lista de localizações. Agora, prestem atenção. Olha como a tarefa de detecção de objetos é diferente. Ele vai me retornar não só uma coisa, mas uma lista de coisas. Uma lista de localizações, que são as bounding boxes, e a lista dos objetos contidos nessas localizações. Então, por que a tarefa de detecção de objetos ela é tão diferente? Porque a detecção de objetos, até então, ou eu estava classificando a imagem em uma coisa, ou eu estava localizando uma coisa em imagem, ou eu estava transformando uma imagem em só modificando os pixels da imagem. Agora, eu tenho que localizar o que tem dentro dessa imagem, que é uma tarefa de classificação, e dizer aonde eu localizei. O problema é que a detecção de objetos, eu vou localizar mais de um objeto, localizar e classificar mais de um objeto na mesma imagem. Certo? Então, qual que é a grande questão aqui? Por que a detecção de objetos é desafiadora? Porque podem haver muitas classes, muitos tipos de objetos diferentes, variações do mesmo tipo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que tem datasets de detecção de objetos que tem 1000 classes. Ou seja, tem 1000 tipos de objetos detectáveis. A classe o dataset mais simples, que é o Pascal VOC, ele é bem mais simples mesmo. Ele vai ter aí 20 classes só. Mas as imagens são enormes. Entendeu? Os objetos eles estão espalhados na imagem, então eu vou ter mais de um objeto. Então, eu tenho muitas classes de objetos detectáveis. Eu posso ter na mesma imagem mais de um objeto em diferentes lugares. Muitas vezes eles podem estar sobrepostos, inclusive. E esses objetos eles podem estar em escalas diferentes. Imagina uma imagem em perspectiva, que você tem uma pessoa, duas pessoas. Uma está bem próxima, bem grande, e outra lá longe, ela vai aparecer pequena na imagem. Eu estou falando do mesmo objeto em duas escalas completamente diferentes. Certo? Então, a detecção de objetos, ela é desafiadora, ela é diferente de todas aquelas outras tarefas, porque ela combina todas aquelas outras tarefas. Ok? Então, está aqui uma imagem aleatória qualquer, pescada lá da internet. O que a tarefa de detecção de objetos faz? Ela tem que marcar, detectar todos os objetos presentes na imagem, todos os objetos, e ainda por cima classificar, né, aquele objeto. Marcar aonde ele está, localizar aquele objeto na imagem e classificar aquele objeto. Obviamente aqui não estão todos os objetos da imagem, né, porque tem mais o que fazer do que ficar anotando 1 milhão de coisas aqui. Então, para começar,
para a gente só dar uma revoada, assim, basicamente, a gente vai ver algumas questões aqui sobre detecção de objetos, que são alguns conceitos importantes que a gente precisa conhecer sobre a detecção de objetos antes de a gente chegar lá no Region Based CNN. Bom, primeiro é o seguinte, como que eu vou varrer a imagem em busca desses objetos? Quando a gente estava falando que a gente começou a disciplina lá utilizando dois datasets muito simples, que foi o MNIST, né, dos dígitos, e o outro foi o CIFAR 10, né? Que são imagens de 32 por 32 pixels. A imagem é pequenininha, ele só tem uma coisa dentro da imagem. Se era um sapo, se era um gato, se era um carro, um avião, uma coisa simples. Ok? Agora, nós estamos falando de imagens de, sei lá, 500 por 400 e tantos pixels, entendeu? É uma escala muito maior do que aquela com que a gente está acostumado a trabalhar. Como é que eu vou fazer para poder identificar objetos grandes e outros, e ao mesmo tempo localizar objetos pequenos dentro da mesma imagem? Então eu vou precisar escanear aquela imagem em todas as regiões e com escalas diferentes, né? Então, como é que a gente vai percorrer a imagem para cobrir toda a área da imagem em diferentes escalas, né? Então, o método mais clássico, mas quando eu digo mais clássico, não é o método do estado da arte, é o método mais antigo mesmo, a forma mais antiga de se fazer isso. O método de estado da arte mesmo é o que é utilizado no Region Based CNN. Que esse método mais clássico é o chamado de busca exaustiva, ou exhaustive search. Primeiro, ele vai fazer uma sliding window, uma janela deslizante, né? O que ele vai fazer? Ele vai achar um recorte de um tamanho fixo na imagem, que é esse recorte, né? A janela, ele é um crop, né? Ele é um corte da imagem, né? Pequenininho, de uma região específica. O que eu vou fazer? Esse recorte ele vai percorrer a imagem da direita para a esquerda, de cima para baixo, fazendo mais ou menos o que a convolução faz, né? Ela vai andando, depois passa para a linha de baixo, vai andando de novo, né? E ela tem esse stride, né? A quantidade de movimentações que ela vai fazendo para percorrer toda a imagem. Né? O tamanho da janela é obviamente, né, ele tem que ser o tamanho da imagem, o tamanho mínimo da imagem que você vai dar entrada lá no modelo que vai extrair as características da imagem depois disso. Bom, vamos ver aqui, por exemplo, pega aqui a Mona Lisa. Como é que eu vou fazer uma sliding window nela? Eu vou escolher qual que é o tamanho de entrada lá do meu reconhecedor de padrões, geralmente uma imagem pequena. Vou desenhar essa imagem aqui, e essa imagem ela vai andando aqui e vai gerando recortes da imagem. Até aqui, se vocês olharem bem, a minha slide window, ela só passou pelo background, só passou pelo fundo. Aqui ela vai ter um contraste. O resto aqui ela não tem contraste nenhum. Ela provavelmente não detectaria nenhum objeto. Se eu continuasse, a minha janelinha ia chegar nesse ponto aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Aí ela vai continuar buscando até que... Então, esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça. A janela deslizante. Ok? Uma janelinha que vai percorrendo uma imagem, gerando subimagens, e eu vou trabalhar cada uma dessas subimagens de forma separada. Mas isso não resolve todos os meus problemas. Por quê que isso não vai resolver todos os meus problemas? Porque e os objetos que são maiores, como, por exemplo, a própria Mona Lisa, ela é maior do que a minha janela deslizante. Só que aí eu tenho um problema. O meu reconhecedor de padrões, o tamanho máximo de informação que ele está apto a receber é esse quadradinho aí, essa janela. Como é que eu vou fazer para ele reconhecer objetos que são maiores do que a minha janela?
Vamos voltar aqui atrás lá. Vamos pensar naqueles modelos, aquelas redes convolucionais que a gente estava vendo lá, aqueles primeiros modelos convolucionais que a gente viu, a entrada deles era uma imagem pequenininha, certo? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer quando uma imagem era maior do que a entrada da minha rede neural convencional? Eu tinha que redimensionar a imagem. Daí, com essa ideia de redimensionamento, é que vem a pirâmide. E essa pirâmide aqui não é um conceito importante para a aula de hoje. É um conceito essencial para a nossa aula, para a nossa próxima aula. E vão ser os métodos de detecção de imagens utilizando deep learning mais avançados. E todos eles, de alguma maneira, se baseiam nesse conceito da pirâmide. Então, o que é a pirâmide? A pirâmide consiste em redimensionar a imagem em diversos tamanhos, de forma que o menor tamanho possível seja o tamanho de uma janela. Então, o que eu pegaria? Eu pegaria a Mona Lisa e redimensionaria para ela caber inteira dentro daquele tamanho padrão de janela. Beleza? Esse seria o topo da pirâmide. Certo? E aí eu teria condição de classificar um objeto que é do tamanho da imagem como inteira. Desculpa, da imagem inteira. Mas e se tiverem objetos que são menores que são do que o tamanho da imagem? Que são, por exemplo, de metade da imagem. Aí vem para o meu segundo nível da pirâmide. O meu segundo nível da pirâmide, ele dobra o tamanho da janela. Dobre. Cada passo ele vai dobrando o tamanho da janela. E aí, por exemplo, eu vou, no segundo nível da minha pirâmide, eu vou pegar a Mona Lisa e vou multiplicar, e vou redimensionar ela de forma que caibam duas janelas na horizontal e duas janelas na vertical. Aí agora eu já tenho a imagem e 4 janelas. Eu já consigo pegar objetos que correspondem a 1/4 do tamanho da imagem. No próximo nível, eu vou dobrar. Aí já vai ter 4 janelas na horizontal, 4 janelas na vertical. Eu vou fazendo isso até chegar no maior nível de detalhe que cabe na minha janela. Aí com isso, eu vou conseguir inspecionar, fazendo uma janela deslizante, certo? Todos os objetos que podem caber em qualquer nível de escala, fazendo a pirâmide junto com a janela deslizante. Então vamos ver como que isso aqui, como vai ficar isso aqui. Olha só. Olha só. Primeiro nível da minha pirâmide. A Mona Lisa inteira cabe dentro de uma janela. Segundo nível da minha pirâmide. Eu consigo pegar, redimensionar a imagem de forma que caibam 4 janelas dentro da imagem. Agora, no segundo nível, eu tenho 16 janelas diferentes. Olha só, que nesse nível aqui, o meu detector de objetos poderia, por exemplo, classificar uma montanha ou um morro. Assim, ele poderia classificar a mão aqui, diferente do objeto todo, que é uma pessoa aqui. Aqui ele poderia detectar, na próxima, que já pode detectar olhos, nariz, boca, separadamente do rosto de uma pessoa. Então, aqui, no próximo nível da pirâmide, eu já tenho 64 janelas que eu posso pegar em objetos bem pequenos, objetos bem mais detalhados do que esse aqui, que vai pegar praticamente um objeto que está espalhado na imagem toda. Então, lembrando que isso aqui, quando eu separo essas janelas aqui, estou lembrando que isso aqui é a janela deslizante, que ele vai passando a cada momento. Eu vou separar, vou fazer o crop, né? Vou fazer o corte dessa imagem e vou mandar para o meu classificador extrair as características de cada um desses objetos separadamente. Então, a combinação dessas duas técnicas, que é a janela deslizante, que vai, e a pirâmide, ele consegue extrair da imagem objetos de tamanhos, de escalas diferentes. Ok? Então, combinando aqui, quantas imagens eu enviaria para o meu classificador? Eu enviaria aqui,
desculpa. Opa. Eu enviaria aqui 1 mais 4 mais 16 mais 64 imagens. Esse é o total de imagens que ele ia classificar. Aí ele conseguiria pegar para fazer detecção de objetos, de forma que ele conseguiu varrer a imagem, capturando objetos em posições diferentes e em escalas diferentes. Mas isso aqui era como se fazia, meio que na força bruta mesmo, na busca, por isso que ele se chama busca exaustiva, né? Meio que na força bruta, como se fazia a detecção de objetos em escalas diferentes, nos métodos mais clássicos. Ok? Bom, a busca exaustiva, ela tem um problema. Ele é um algoritmo de força bruta. Ele gera um número gigante de bounding boxes, né? E boa parte deles não tem conteúdo nenhum. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que a quantidade de bounding boxes aqui, que são só de background. Eles não têm um conteúdo, ó, esse daqui. Aí você pega esse daqui de novo, só que em mais detalhes, né? Então, uma boa parte desse processamento, ele acaba sendo desperdiçado, certo? Então, ela é muito ineficiente, ele gasta, computacionalmente, ele é muito pouco eficiente. Mas é importante a gente conhecer esse conceito, tanto da janela deslizante quanto da avaliação da imagem em termos de pirâmide, ou seja, em diferentes proporções, em diferentes escalas. Ok? Então, lembrando que quando a gente terminava essa parte, a gente pegava a imagem e mandava para um extrator de características. Que o extrator de características, no nosso caso, é uma técnica que pegava a imagem e gerava uma série de descritores. Essa palavra é uma palavra muito utilizada na visão computacional clássica. O que são descritores? Descritores são features, né? São características extraídas da imagem e que são utilizadas pelos reconhecedores de padrões para poder classificar um objeto lá dentro. Geralmente são cantos, geralmente são marcas de contraste, onde tem linhas horizontais, onde tem linhas verticais e por aí vai. Então, gente, se você for pegar a história lá da extração de características, a gente vai ver uma série de técnicas clássicas. Você pega as transformadas de Fourier, filtros de Fourier, as transformadas de Wavelet. Os filtros de Sobel são clássicos, eles já são da década de 60, né? E mais recentemente nós temos o SIFT, que é Scale Invariant Filter Transform, que é de 2003, e o histograma de gradientes orientados, o ROG, que é de 2005. Essas duas últimas, SIFT e ROG, no meu melhor conhecimento, são as duas últimas técnicas de estado da arte de detecção de características antes da entrada do Deep Learning nesse jogo. Ok? Então, acho que SIFT e ROG, eles meio que dominaram a extração de características e para a detecção de objetos até que as redes neurais, particularmente as redes neurais convolucionais, começaram a tentar desbancar esses métodos clássicos. Então, a detecção de objetos clássica, ela funcionava como? Você fazia uma busca exaustiva, né? Que com o slide nível e as pirâmides, daí você gerava uma série de imagens propostas, né, de regiões. Essa série de imagens a gente chama de proposta de região, Region Proposal. Cada proposta de região, cada janela daquela, eu encaminhada separadamente para o extrator de características, geralmente, mais recentemente, o SIFT ou ROG, né? Ele extraiu dali uma série de descritores. Esses descritores, eles eram encaminhados para um reconhecedor de padrão, geralmente eram máquinas de vetor de suporte binárias. Se eu tenho K classes, né? K objetos detectados, então eu tinha K SVMs treinadas para detectar
somente aquele objeto. Então, eles aprendiam, quando tem esse descritor e esse descritor aqui, eu vou classificar com tal confiança que é tal objeto. Beleza? No fim, ainda tem aqui, a gente pode falar que a gente, além do reconhecedor de padrões, a gente teria aqui a regressão de bounding box, né, que marcava lá a posição do objeto. Mas com a slide window e a pirâmide, é fácil você dizer, se você reconheceu um objeto dentro daquela janela, você meio que utiliza as coordenadas da janela como referência para o objeto. Então, gente, vamos falar aqui um pouquinho agora da biblioteca Open Computer Vision 2, a OpenCV, que é uma biblioteca padrão do Python, mas não é só do Python, não, viu? É uma biblioteca padrão de várias linguagens, né? Biblioteca padrão para visão computacional, né? Baseada nos métodos clássicos. Mas o que é bom da OpenCV 2? Ela facilita a nossa vida na hora de, por exemplo, adquirir imagens de dispositivos, né, da câmera aqui do computador, por exemplo. E aí é óbvio que ela tem uma série de bibliotecas de algoritmos clássicos de, sei lá, processamento de imagens, segmentação, extração de característica, proposta de região, e por aí vai. Nós vamos ver alguns deles aqui hoje. A parte mais interessante, o que a gente pretende alcançar, começando hoje e terminando na quinta-feira, fazer um pipeline completo de detecção de objetos. Pode utilizar o OpenCV 2 para poder conectar com a câmera do computador, pegar os frames da câmera, daí eu vou encaminhar, na aula que vem, não hoje, vou encaminhar para a rede neural, que vai reconhecer os objetos, vai me devolver qual objeto que é e a bounding box daquele objeto. Aí eu volto na OpenCV de novo, modifico aquela imagem, desenho os bounding box e ploto numa janela. Então, a gente quer fazer esse pipeline, é o produto que a gente espera entregar essa semana nessa parte de reconhecimento de padrões. Então, eu vou mudar de computador aqui agora. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, gente, vou começar com esse aqui, ó. Geralmente, quando você for instalar essa parte, eu vou compartilhar esse código com vocês, como de costume, mas geralmente eu compartilho o código lá no Google Colab. O Google Colab realmente está rodando uma máquina da Google na nuvem, certo? Então, se você está querendo utilizar a sua câmera, a menos que ela seja uma câmera IP, certo? Aí tem todo um código que é diferente desse que eu estou mostrando aqui, né? Vai ter um URLzinho que você vai colocar, conectar na câmera IP e capturar a câmera dela. Ok, no máximo 3 linhas de código a mais do que é que eu vou mostrar aqui. Mas, tirando isso, tirando esse caso da câmera IP, você tem que executar essa parte do código aqui em um computador local. Certo? Não pode executar na nuvem, não, no Google Colab. Eu vou compartilhar com vocês pelo Google Colab, mas essa parte do OpenCV2, a menos que você for carregar uma imagem de arquivo, se você for carregar a imagem da câmera, tem que rodar no computador local, né? Às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. Geralmente, quando a gente instala o OpenCV, se você procurar no Google, por exemplo, eu quero instalar o OpenCV, eles vão te falar esse pip install OpenCV menos Python, certo? Porque, na verdade, a Open Computer Vision ela não tem uma versão, ela tem várias versões, ela tem vários pacotes que são distribuídos com o nome de OpenCV. Hoje, o que nós precisamos, que eu estou rodando aqui no meu computador, não é esse pacote que é o tradicional, é o OpenCV menos Python. É esse OpenCV
OpenCV menos Contrib menos Python. Eles são o OpenCV Contrib Python, ele é compatível com o OpenCV Python, mas ele tem mais coisas do que o OpenCV Python. Então, eu recomendo que quando vocês forem instalar no computador de vocês, vocês instalem esse daqui de baixo, ok? Tem um outro problema, você não pode instalar as duas versões, você só pode ter uma versão instalada no seu computador. Então, para instalar uma, você tem que instalar a outra. Então, nesse caso, mais uma vez, eu recomendo que vocês instalem, tenham no seu computador só a OpenCV Contrib Python. E, vencida essa etapa, a gente vai executar aqui, beleza? Vou a import. CV2 geralmente é o que a gente utiliza direto para você importar o Open Computer Vision. E aqui eu tenho alguns métodos, no momento oportuno eu vou voltar aqui para explicar para vocês esses métodos aqui. E é interessante nessa imagem a gente aprender como é que a gente vai fazer a captura da câmera aqui agora. Então, como é que eu faço captura de vídeo? Então, para eu capturar, se você tem mais de uma câmera no seu computador, você vai precisar identificar aqui CV2.video capture, ok? Qual que é o número da sua câmera? Eu só tenho uma câmera no meu computador, então vai ser a câmera 0. Beleza? Se você tiver mais do que uma, você vai selecionar qual das câmeras que você quer utilizar. E aí ele vai manter aqui o dispositivo. Então, nesse meu caso aqui, nesse primeiro trecho de código, eu vou capturar vídeo. Como é que eu faço isso? Então, enquanto for verdade, while true, ok? Ele vai chamar aqui câmera, o meu dispositivo que eu configurei aqui. Eu posso colocar aqui, ó, configuração do dispositivo, ok? Aqui ele vai entrar no loop, até eu mandar ele parar. Então aqui eu faço a captura da imagem do dispositivo, que é o câmera read. Então ele vai ler a câmera e vai retornar a imagem que está na câmera. Vai retornar aqui para mim um frame e algumas outras informações aqui, geralmente só o número. Aí eu vou chamar o Computer Vision para mostrar aquela imagem. Agora, isso aqui é uma coisa interessante. Quando eu chamo o Image Show e M Show do Computer Vision, ele abre uma tela, ok? No meu computador. Então, ele não vai mostrar isso, ele não vai mostrar a imagem no Colab. No Colab, não, no notebook. Ele vai mostrar isso com uma tela, né? Um frame, né? Uma janela, né, de programa aqui de aplicativo, né, nesse caso que eu estou rodando o Windows. Okay? Ele vai fazer isso até eu digitar aqui, por exemplo, a tecla Q ou a tecla ESC para sair. Então ele vai ficar aqui, ó. Se eu apertar a tecla ESC, ele vai dar o break e vai sair. Quando ele termina, eu tenho que liberar o dispositivo, tá? Liberar o dispositivo da câmera. Beleza. Além de liberar o dispositivo da câmera, como eu disse, o Open Computer Vision ele vai mostrar isso numa tela separada, numa língua separada. Aqui eu vou fechar a janela de visualização. Aqui ele abre a janela, coloca a imagem numa janela de visualização. Né? Coloca o anglicanismo, coloca a imagem na janela de visualização. Então vamos executar esse código aqui. Eu vou executar esse código. Bom, beleza. Agora eu vou executar aqui. Aí, apareceu aqui a janelinha da minha câmera. Ok? Então, quando eu aperto o clique aqui, ele sai. Então eu fiz todo o processo de captura de vídeo. Olha, por que a OpenCV é muito importante para a gente? Olha a facilidade para você fazer captura de imagens da câmera. Né? Captura de vídeo. Então, nesse caso aqui,
Eu entrei num loop, fiquei capturando imagens e desenhando, né, essas imagens na janela, até a hora que eu decidi sair, apertando a letra Q. Né? Executando aqui de novo. Até na hora que eu venho aqui, aperto o Q e saio. Então, beleza. Se eu quiser só fazer a captura de imagem, eu vou abrir a câmera, escolher a câmera, beleza? Capturar uma imagem só, capturei uma imagem, e olha só, aqui eu vou converter o frame, olha só, eu vou converter o frame, CVT color, frame. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque o Open Computer Vision, ele tem um módulo de imagem que é diferente do PIL, que é aquela biblioteca que a gente estudou lá atrás, que é o Python Image Library, ok? E também é um formato diferente do Matplotlib, que é o que a gente utiliza para plotar gráficos. Então, quando eu venho aqui, eu preciso fazer uma conversão no módulo de imagem. Então, ele converte o módulo de cor da imagem, que aqui está como BGR, que é a forma como o Open Vision grava, para o RGB, que é a forma tradicional que a gente trabalha. Então, fiz essa conversão, eu posso simplesmente chamar o meu Matplotlib, chamar o método imshow, beleza? Vai plotar minha imagem e aqui eu estou liberando a câmera. Na verdade, eu posso liberar a câmera logo depois que eu capturei a imagem. Vamos lá? Cadê minha imagem? Cá estou eu, com a minha carinha feia, careca e ranzinza. Então, bem simples a captura de imagens aqui com o Matplotlib. Coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês, já que eu falei da tarefa de segmentação de imagens, vou mostrar alguns modelos clássicos aqui do Matplotlib, do Open Computer Vision. Um deles é a segmentação, e essa segmentação aqui, ela utiliza, vou dar um exemplo, segmentação usando caminhos. Beleza? Então, eu vou capturar uma imagem, eu já tenho essa imagem aqui, vou utilizar essa imagem que eu estou vendo aqui. Eu geralmente redimensiono a imagem, né? Eu vou pegar a imagem e vou transformar ela em um plano, né? Todas as cores em um plano só. Faço um tratamento aqui para flores 32. Tem dois critérios aqui. O critério máximo de tração é 10. Quantos clusters que eu quero? 2 clusters só, ou seja, eu quero segmentar a minha imagem só em 2 áreas, certo? E vou fazer isso por 5 iterações. Eu vou chamar OpenCV2 aqui, caminhos, passando a imagem que eu converti, o número de clusters que eu quero, os critérios que eu quero, ele vai retornar os centros, né? Está aqui os centros que eu quero. Eu vou pegar esses centros depois e vou pegar a minha imagem e converter a imagem para cada um, colorir a imagem original com as cores escolhidas para cada um daqueles centros. Transformei a imagem, eu posso postar a imagem aqui. Vamos lá? Então, olha a minha imagem segmentada para 2 categorias só. Se eu fizer para 3, vou aqui para 3. Então, isso aqui é muito importante. Muito importante porque a etapa de segmentação ela é fundamental nos próximos algoritmos que a gente vai ver, que é o de busca seletiva. Beleza? Então, com isso aqui, ele ajuda, quando a gente junta isso aqui com aquele slide window, né? Ele ajuda a detectar objetos grandes, objetos pequenos, uma série de coisinhas. Vou colocar aqui 5 só para vocês verem. Olha lá. Quanto mais classes eu vou colocando, mais a segmentação vai sendo detalhista. Ok? Aproveitando isso também, eu vou pegar, eu tinha falado sobre SIFT, né? Que é um dos métodos clássicos de extração de características em imagem.
Como é que funciona a extração de características em imagens nesses métodos clássicos? Olha só, vou pegar na minha câmera aqui, beleza? Vou pegar o vídeo da câmera e vou chamar aqui, vou converter minha imagem para tons de cinza, beleza? E daqui eu vou chamar o Sift, que é a minha transformada. Esse Sift, ele vai fazer? Ele vai detectar os descritores. Aí eu quero que vocês saibam o que são os descritores. Nós vamos ver agora. O Sift, ele vai detectar quais são os descritores da imagem. Depois, que são os key points aqui, né? Ele vai me dar esses KP aqui, que são os key points, esses pontos-chave. Eu vou desenhar esses pontos-chave na minha imagem. Depois eu vou converter a imagem e vou colocar ela. Olha só. Estão vendo aí? Esses pontinhos coloridos aqui na imagem, eles são o que a gente chama de key points, ou de descritores da imagem. Esses pontinhos aqui é que são passados para o reconhecedor de padrões. E aí a junção desses pontos, a proximidade desses pontos, a localização, etc. e tal, com essas informações, o reconhecedor de padrões diria, esse objeto aqui é, sei lá, uma pessoa, é um óculos, é um ventilador, é um piqui, e por aí vai. Ok? Então, isso aqui é uma amostra como que funcionavam esses métodos extratores de características, esses métodos clássicos. A OpenCV, gente, ela é uma biblioteca bem simples de se trabalhar e ela é uma mão na roda para a gente trabalhar com visão computacional. Precisa dar uma aceleradinha, que eu falei que a aula de hoje é só 1h30, mas vai ser difícil cumprir essa meta. A gente atingir a meta, a gente dobra. Bom, já que eu já introduzi todo mundo aqui sobre o que é alguns preceitos básicos da detecção de objetos, eu vou falar sobre o que veio depois disso, que é a detecção de objetos com Deep Learning. Como é que é essa história? Então, o primeiro, que é o único método que a gente vai falar dele hoje, é o RCNN, que é o Region Based CNN, que é de 2013. Olha, veja bem, 10 anos atrás. Ele é o primeiro? Não, ele é o primeiro razoavelmente bem sucedido. Outros métodos de Deep Learning tentaram fazer isso antes, mas nenhum foi, assim, bem sucedido, digamos. O Region Based, ele tem uma precisão muito boa, ele não é eficiente em número de, né, em termos de tempo, mas ele tem uma precisão muito boa. Depois dele veio o Special Parameter Pooling, que introduziu aí alguns conceitos interessantes na detecção de objetos. Isso aqui ele remodelou tudo que iria acontecer depois dele. Então, baseado na SPPNet, a gente já vem com a segunda versão do RCNN, que é a FAST RCNN 2015, ok? Só que aí aconteceu um tal do miolo em 2015 também. E esse miolo aqui, ele simplesmente pegou o resto e embrulhou. Miolo é, com certeza, o método de Deep Learning, de detecção de objetos, mais bem sucedido, né? Só que para entender o que o Iolo fez, a gente precisa dar uma olhada nos outros, ok? Depois, do mesmo ano do Iolo, na verdade, um ano depois, saiu o Single Shot Multibox Detection, que também, junto com o Iolo, são os dois métodos que batem de frente, assim, como sendo os melhores. Mas aí, galera que pesquisou, que já tinha criado o RCNN, o FAST RCNN, assim, pô, o Iolo me passou para trás, não, vamos criar uma nova versão aqui para poder bater o Iolo. E eles criaram a Faster RCNN em 2017, que meio que equipara o desempenho da Iolo. O problema é que em 2017 já tinha Iolo versão 2, que aí bateu o Faster RCNN. Depois do Faster
RCNN surgiu, por exemplo, RetinaNet, que é um modelo muito mais moderno. Acho que não tem o mesmo desempenho do Iolo, mas ele é bem menos popular do que o Iolo. E mais recentemente surgiram os Vision Transformers. O Vision Transformers, gente, eu não vou nem passar por ele nessa nossa semana aqui de detecção de objetos. Porque para falar sobre Vision Transformers, eu teria que parar para explicar Transformers. E só para explicar Transformers, já está com muito trabalho lá na frente, quando a gente estiver falando sobre Transformers, bem lá na frente mesmo. Se for o caso, a gente volta a abordar os Vision Transformers. Mas o Vision Transformer, ele seria a arquitetura mais moderna, mas não necessariamente a arquitetura mais eficiente, certo? Iolo, a versão mais recente, a 7, ela ainda é a versão mais eficiente para a detecção de objetos. O VIT ele é muito bom, mas ele é muito pesado. E o Iolo é muito rápido. Então, ele é absurdamente rápido. Absurdamente. Então, para a gente chegar, antes da gente chegar na RCNN, a gente precisa falar um pouquinho sobre os datasets e métricas próprias para a detecção de objetos. Então, primeiro, a falar sobre os datasets. O primeiro e mais clássico dataset de detecção de objetos é o Pascal VOC. VOC vem de Visual Object Classes. O Pascal aí é o nome do laboratório que fez a coleta de dados aí, a coleta desses dados, que classificou esses dados, que segmentou esses dados, que anotou esses dados e tudo. Né? Então, tá aqui o link, se vocês quiserem ter mais detalhes sobre ele, mas o Pascal VOC ele é suportado nativamente pelo PyTorch. Vamos ver aquele bloquinho. Ele tem 11.530 imagens de 20 objetos só. Então, é um dataset de detecção de objetos mais simples. Né? Ele é bom para a gente começar a trabalhar. Geralmente, os modelos de detecção de objetos baseados em planos são treinados no Pascal VOC primeiro. Okay? Exatamente para ele ser um pouco mais simples. E acaba sendo um benchmark interessante. O grande dataset da área é da Microsoft, o COCO, que é o Common Objects Encompassed, que é de 2017. Aí a Microsoft ela apelou, mas ela apelou mesmo. Né? Ele tem esse site, se vocês quiserem ver os detalhes. Por que eu falo que a Microsoft apelou? Porque a gente está falando de 200 mil imagens e 1.500.000 objetos distintos. É muito objeto. É muito tipo de objeto. Entendeu? Então, a Microsoft pegou esse aqui, o Microsoft Coco, ele é um dos datasets mais desafiadores que existem. Né? E aí, nós estamos falando de precisão máxima num dataset desse, é uma coisa baixa, é 60%, entendeu? Só estava quebrando a cabeça lá hoje, preocupado, porque estava dando 60% lá naquele desafio de reconhecimento facial, né, de detecção de emoções em faces. O estado da arte dele é um modelo gigante, um modelo enorme, tem 92% de acurácia. Mas os modelos básicos, os modelos mais alimentares, estão na faixa de 60%, 70%. Né? E um outro dataset legal aqui também é o DOTA, que é Dataset for Object Detection in Aerial Images, que é de 2018. Né? Que aí você tem imagens que tiraram, você tirou foto de um avião, você tem casas, você tem terrenos e tal. Ele é muito interessante para tarefas de sensoriamento remoto. Beleza? São 188.282 imagens de 15 objetos. Geralmente é casa, lote, floresta, rio, essas coisas. Então, esses são os datasets mais clássicos. Eu vou compartilhar aqui de novo e vou mostrar. Aliás, antes de passar para lá, o que tem nesses datasets. Geralmente, esses datasets, ele vem com a imagem e as anotações da imagem. O que são as anotações da imagem? São a lista de classes contidas, de objetos, né, contidos naquela imagem, os bounding box de cada objeto e, dependendo do dataset, ele vem com um mapa de segmentação, mas nem todos vêm.
O VOC, por exemplo, lá no PyTorch, ele tem uma versão específica que é para segmentação e uma versão específica que é para detecção de objetos. Então, quando a gente olhar lá, você vai ver que as imagens são os tensores, né? 3 canais, altura e largura. Ela vem com a lista, com as várias bounding box. E aí eles falam, o que tem nessa bounding box? O que tem aqui? É a classe tal. Aí tem a lista de várias áreas. Então, e é muito importante lembrar também que essas bounding box, uma boa parte das vezes, elas vão estar sobrepostas. Então, você pode ter objetos próximos, né, e sobrepostos em escalas diferentes. Então, essas bounding box, elas têm muitas intersecções. Não são poucas, não, são muitas intersecções. Ok? Vamos voltar para cá. Então, aqui, gente, deixa eu conectar aqui rapidinho. Isso aqui é o Google Lab que eu vou compartilhar com vocês. Então, o interessante para carregar aqui para a gente agora é o PyTorch. Vamos trabalhar. Só mostrar aqui como é que o conteúdo de um desses datasets de visão computacional, nesse caso eu vou chamar aqui o Pascal VOC, mais clássico deles, né? Então, geralmente, o Pascal, até o Pascal VOC também, ele tem várias versões, inúmeras versões. A mais básica, mais elementar dela é de 2012. Muita gente utiliza, em métodos mais novos, a versão de 2017, que aí já tem mais imagens, mais classes e por aí vai. Mas aquela versão básica que eu mostrei para vocês, com 20 classes, é a de 2012, ok? Então, eu vou baixar aqui o modelo. Vou salvar aqui uma pasta qualquer, 2012, o conjunto de imagens é de treino, e eu direito fazer download. Por isso que eu estou executando aqui no Google Colab, né? Porque, obviamente, a internet aqui no Google é muito mais rápida do que a minha. Então, eu vou fazer download desse dataset aqui rapidão. Boa, terminou. Tá descompactando. Beleza, agora eu vou pegar uma imagem qualquer aqui, vou pegar a imagem 597 aqui do... Ele retorna. A galera no salão aqui assistindo tudo, não gostei dessa imagem não, 679. É um sofá com uma mesa, perfeito. Então olha aqui, ele me retorna a imagem e um conjunto de metadados. Nesse momento aqui eu estou mais interessado em mostrar para vocês é o conjunto de metadados. Vamos dar uma olhada no que tem esses metadados aqui. Vou pegar os metadados aqui e vou mostrar. Olha só. Ele é um dicionário, tem a anotação aqui, certo? Vai falar qual que é a pasta que ele está, que é 2022, o nome do arquivo, a fonte, blá, 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 blá. Olha aqui. O tamanho da imagem, 500 por 365, 3 canais. Ela não está segmentada. E aqui está a minha lista de objetos. Olha só, o primeiro objeto é um sofá. Não tem detalhe da pose, ele não está truncado. Tá? E aqui está o meu bounding box. No final, olha só. Xmin, Ymin, Xmax, Ymax desse objeto. Só que nessa imagem só tem segmentado um objeto, que é uma pena, porque tem uma mesa que daria para segmentar também. Vamos pegar aqui uma outra imagem, 77. Essa aqui só vai ter uma barra. Me ajudei. Duas pessoas. Duas pessoas tem aqui. Vamos dar uma olhada nos metadados. Ó, tem uma pessoa e o bounding box dessa pessoa, a segunda pessoa, que é a classe, e o bounding box dessa pessoa. Certo? Então, eu criei uma foto bem simples aqui. Bem simples. Já o bebê, já o bounding box, certo? Que vai pegar a imagem, vai pegar, na verdade, eu vou começar por isso aqui, ó. Get bebê. Eu passo os metadados,
seleciono lá o objeto, você vai pegar dentro do seu dicionário, tudo isso aqui é metadado, metadado. O que nos interessa está aqui, ó, objeto, são os objetos, a lista de objetos. Então você aparece os objetos aqui, para cada classe, eu vou pegar o bounding box, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Pego o bounding box lá, xmin, ymin, xmin, ymin, xmax, ymax, xmax, e o nome da classe. Está aqui. Ele vai extrair isso aqui para mim. Então, quando eu chamo o getBB aqui, vou chamar esse getBB nesse metadata aqui, ao exemplo, esse getBB quer dizer get bounding box. Então, ele vai me retornar desses metadados que eu filtrei, tem aqui as coordenadas e a classe. As coordenadas e a classe. Agora eu vou chamar esse método draw bounding box aqui, para pegar as coordenadas e desenhar um retângulozinho de vermelho lá, utilizando o Computer Vision 2. Vou pegar aquela imagem lá, beleza? Vou converter ela para PIL, vou desenhar o bounding box lá, cada um dos bounding box e vou mostrar. Aí, pronto, uma imagem. Aqui eu não fiz a conversão de cor da imagem, quando eu faço a conversão de cor da imagem, ela fica com o canal azul e o verde trocado. Faz toda essa cor. Mas está aqui os dois bounding box. Vocês vão ver que esses dois bounding box, eles estão interceptando um ao outro. Vou pegar uma outra imagem aqui. Vou pegar, sei lá, 900. Muita coisa, gente. Ah, quantas classes tem isso aqui? Tem muitas classes. Muitas classes. Cavalo, cavalo, pessoa, pessoa, pessoa. Isso aqui é bastante divertido. Vamos pegar aqui, ó, o metadata. Tá de coisa. Cavalo, a pessoa, cavalo, pessoa. Então você vai ver que tem os vários bounding blocks um em cima do outro. Então, esse é um dataset para detecção de objetos. Certo? Então, ele não só com as imagens, mas ele vem também com as anotações dos diversos objetos, né? E o que contém eles. Ok? Bom, gente, o que é oclusão? Então, exatamente por causa disso que eu acabei de falar, você tem dentro da mesma imagem, você tem várias bounding box, né? Em várias áreas, e elas podem estar sobrepostas. Qual que acontece? Muitas vezes, durante o processo de detecção de objetos, você vai detectar o mesmo objeto com bounding box diferentes. E elas vão estar, às vezes, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas o mesmo objeto. O que acontece? E por que isso acontece? Por causa daquele sliding window. Entendeu? Às vezes você pega uma parte do objeto, outra parte do objeto, identifica que é o mesmo objeto, ok? E elas ficam sobrepostas. Você precisa fazer a operação de supressão. O que é a supressão? Escolher para um mesmo objeto, você vai ter várias bounding boxes, escolhe a que melhor representa aquele objeto. Certo? Agora, qual que é o problema? Às vezes, você tem uma parte do objeto com um outro objeto na frente. Esse já é um fenômeno diferente, que é a oclusão, que é quando um objeto está parcialmente escondido por outro na frente. E aí as bounding boxes elas se cruzam mesmo. Só que nesse caso, qual que é a diferença da supressão? É que nós estamos de várias bounding boxes, uma em cima da outra, representando o mesmo objeto. A oclusão é uma bounding box em cima da outra, mas representando objetos diferentes. Okay? Então, nesse caso, eu não vou fazer a supressão das bounding boxes. Beleza? Nós vamos estudar um negócio aqui agora chamado intersecção sobre união, exatamente para poder avaliar o quanto que duas bounding boxes, uma em cima da outra, elas estão... elas podem ser suprimidas ou não. Então, o que é IOU, ou Intersection Over Union, né? Que é razão, intersecção, união.
Então, vamos pensar que eu tenho duas bounding boxes. Eu vou chamar uma de P, vou chamar outra de R. Aqui. Então, eu tenho, olha só, aqui eu tenho um formato diferente da bounding box. É x, y, largura, altura. Beleza? Então, vamos supor que P é que foi predita por um modelo de detecção de objetos. E eu tenho a R, que é a que vem no dataset, que é a minha bounding box de referência. Certo? Então, eu quero saber o seguinte, o quanto que uma está bem explicada pela outra, por exemplo. Então, a IOU ela mensura a precisão dessa previsão B em relação a uma outra que é a real, medindo a razão em que uma intersecta, né, a outra. Se as duas forem exatamente do mesmo tamanho e estiverem uma em cima da outra, a IOU vai ser igual a 1. Então, uma prediz perfeitamente a outra. Mas se ela for menor ou se ela estiver deslocada, então existe uma imprecisão, uma imperfeição. Então, como é que eu calculo a IOU? Eu pego a intersecção das duas áreas, das duas bounding boxes, dividido pela união das duas áreas. Ou seja, eu vou pegar a intersecção, só a área que está entre elas, dividido pela união das duas áreas. Quanto mais próxima essa área for igual a essa, melhor. Quanto mais diferente, pior. Então, quando a IOU, né, a razão, intersecção, união, elas estão no número entre 0 e 1. 0 é quando eles estão completamente desconectados, não tem nenhuma área em comum entre eles. E 1 é quando está exatamente um sobreposto do outro, eles têm exatamente a mesma área. Ok? Então, como eu acabei de explicar, quanto menor for a área comum, mais a razão intersecção união tende a 0. Quando for praticamente igual, a razão de intersecção sobre união atende a 1. Beleza? Como é que funciona isso lá na prática? Quando você está rodando um algoritmo, você vai escolher um threshold, um limiar. Fala assim, olha, eu quero eliminar as bounding box cuja razão de intersecção sobre união é maior do que 0,5. Elas têm a metade em cima da outra. Se elas são do mesmo objeto, elimina. Ok? E aí tem um outro conceito interessante aqui, que é o Mean Average Precision, que é o quê? Quando a gente está trabalhando com classificação, geralmente a gente utiliza essas métricas que a gente já conhece lá da Machine Learning, que é acurácia, precisão, recall, F1 score. Só que naquele caso lá, uma imagem, uma classe. É muito simples você calcular a acurácia, por exemplo, do modelo. Só que na detecção de objetos, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Eu tenho várias classes simultâneas, eu posso ter a mesma classe várias vezes na mesma imagem, entendeu? Então, para isso, eu preciso calcular uma métrica um pouco mais objetiva, né? Que é a média da precisão média. A média das precisões médias. O que é a média das precisões médias? Ou Mean Average Precision, né? É um valor entre 0 e 1, em que 0 ele não conseguiu acertar nada de classe nenhuma, e 1 ele conseguiu acertar tudo de todas as classes. Certo? Então, por um problema de N classes, o Mean Average Precision é a média da precisão média para todas as classes. Então, a precisão média ela é medida por classe. E aí, o MAP ela é a média de todas as classes. Agora, o que é o AP, a precisão média? Aí, para falar sobre AP, a gente tem que estudar, a gente tem que falar sobre a curva de precisão recalque. Isso aqui é uma aula sozinha, gente. Falar sobre a curva de precisão recalque. Eu espero mesmo que vocês tenham estudado isso lá na disciplina de Machine Learning, na disciplina de mineração de dados. Né? Que aí nós estamos falando que a curva de precisão recal, precisão em recal é o seguinte, quando você aumenta um, você diminui o outro. Então você tem um limiar, né? A precisão, ela é o total de true positivos dividido
todas as previsões, seja as corretas e as erradas, né, os falsos negativos. Então, toda vez que a classe é positiva e o modelo classifica ela como positiva, é tudo positivo. Mas quando a classe é positiva e ele classifica como não positiva, ele é um falso positivo. Então, isso aí, essa razão aí é a precisão. O recall é a quantidade de verdadeiros positivos dividido por todas as previsões corretas, tanto os true positivos quanto os true negativos. Então, o que acontece? Quando você melhora o modelo para um lado, para a precisão, para diminuir a quantidade de falsos negativos, ele vai perder um pouquinho do recall, ok? Ele vai perder um pouquinho dos verdadeiros negativos. E quando você tenta melhorar o recall, ele diminui a precisão. Então, por isso que ele gera uma curva. Quando você vai acessar, olha, quando o meu recall está em 90%, quanto que está a minha precisão? Quando a minha precisão está em 90%, quanto que está o meu recall? Um aumenta e o outro diminui. Então, elas formam uma curva e o average precision é a área embaixo dessa curva. Lembrando que o average precision, que nós estamos medindo tudo isso aqui para uma classe só. Imagina aquele dataset lá do Coco que tem 1,5 milhão de classes. Né? Então, você vai ter que fazer 1,5 milhão de curvas de precisão recall para depois tirar a média disso aí, para poder avaliar o seu modelo. Então, em visão computacional, a métrica padrão para poder avaliar a qualidade do seu modelo, também conhecida como precisão, é o Mean Average Precision, ou o MAP. Ok? Agora, finalmente, agora que deu 2 horas, já estamos caminhando para as 2 horas, nós vamos falar sobre o Region Based CNN, que foi proposto lá pelo Ross Girschek, ok? E associados em 2014. Na verdade, esse modelo é de 2013, mas a publicação é de 2014. Então, o RCNN, isso aqui é uma imagem da figura, né? Ele é um modelo, ele é um método modular, ele é composto de inúmeras etapas. Ele tem, que a gente chama de estágios. Ele tem 5 estágios. O primeiro estágio, ele é um método separado chamado proposição de regiões de interesse, que é o Region Proposal, que é o de busca seletiva, Selective Search. Vai ver que nós vamos mostrar como esse método funciona aqui no OpenCV. A extração de características, aí é uma rede neural convolucional, que pode ser uma AlexNet já pré-treinada. Beleza? Então, eu vou pegar cada uma das propostas de regiões lá, vou redimensionar, mandar para essa CNN, ela vai me retornar o quê? Um mapa convolucional, um mapa das características. Com esse mapa de características, eu faço o quê? Eu passo para um classificador para dizer qual objeto que tem dentro daquela porção da imagem, dentro daquela janela. E aí, eles utilizam SVM. Eles não utilizam uma rede neural. Apesar de que a SVM também é considerada uma forma de rede neural, mas eu não vou entrar nessa discussão, não. Depois, eles fazem a regressão de bounding box, que é para calcular a caixa delimitadora do objeto. E como se não fosse bastante, ainda tem uma última etapa, que é o No-Max Suppression. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, várias bounding boxes do mesmo objeto podem estar sobrepostas. O No-Maximum Suppression, ele faz a supressão das caixas das bounding boxes redundantes. Então, isso aí é o RCNN. Vamos começar, vamos por partes. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre busca seletiva, que o método da busca seletiva, ele é um método publicado pouco antes, que é de 2013, né, pelo Ujing, se eu nem sei pronunciar isso direito, mas é um método muito famoso, e ele utiliza o quê? Segmentação de imagens para fazer a proposição. Então, o que é a proposição? Lembra lá daquele algoritmo que a gente fez de janela deslizante junto com pirâmide? Aquilo ali era busca exaustiva.
Agora, nós não estamos mais fazendo a busca exaustiva, que era um algoritmo de força bruta. Aqui nós estamos falando de uma busca seletiva. Ela é uma busca mais inteligente do que a busca exaustiva, certo? Ele utiliza a segmentação das imagens, que eu já mostrei para vocês, para delimitar as regiões da imagem onde é mais promissor que haja um objeto, ok? Então, para cada imagem, ele vai retornar um conjunto de regiões de interesse. O que são essas regiões de interesse? São aquelas janelinhas que eu acredito que tem um objeto ali dentro, certo? E, assim, olha, essa região aqui é uma região promissora para ter um objeto. Eu acredito que tem um objeto aqui dentro dessa janela, manda essa janela para o classificador para ele extrair as características. Então, as imagens já são segmentadas usando várias características. Não é só cor e textura, não. Cor, textura, tamanho, formato, uma série de outras coisas que é utilizado lá pelo busca seletiva. No caso da RCNN, a busca seletiva ela limita-se às primeiras 2.000 regiões de interesse. Então, ela vai gerar 2.000 janelas para mandar para a rede neural convolucional, vai mandar para a AlexNet lá extrair as características, certo? Então, como é que a busca seletiva funciona? Então, a busca seletiva, ela mesma se baseia num outro método, que é o método, que eu também não sei pronunciar esse nome aqui, que ele é um método de segmentação de imagens, né? Interativamente, o que ele vai fazer? É basicamente o que eu mostrei. Só que a segmentação de imagens que eu mostrei, ela é baseada no Caminhs, naquele algoritmo de clusterização clássico. Esse algoritmo aqui, ele é um pouco mais eficiente do que o Caminhs. Então, olha o nome do artigo, Efficient Graph-Based Image Segmentation. O Caminhs, ele não é um algoritmo muito eficiente, né? Eficiente em termos de tempo computacional. Então, esse daqui ele é mais rápido. Como é que esse algoritmo ele funciona? Ele vai aglomerando os pixels pela cor, né? Vai aglomerando cada vez mais. Então, deixa eu passar aqui para a próxima. Faz assim. Como é que funciona esse algoritmo de segmentação? Eu vou gerar um histograma de cores da imagem, certo? Depois eu vou agrupar as cores mais próximas, as cores vizinhas desse histograma. Então, só tem duas cores. Um verde, um tom um pouquinho mais leve de verde, vai virar tudo verde. Depois, eu volto na imagem com esse histograma que eu simplifiquei ele e vou colorir todos os pixels antigos com as novas cores, né? Então, os conjuntos dos pixels que têm a mesma cor, eu vou considerar uma região. Beleza? Então, pega essa imagem aqui. Você está vendo que ela não tem contornos bem definidos, certo? É uma imagem bem suave. Eu vou gerar agora o histograma de cores dessa cor. Esse eu tenho 1, 2, 3, são 6 imagens, tons diferentes de imagens no histograma. Agora eu vou agrupar essas cores em só 3. Eu substituí essas 6 cores originais por 3. Quando eu volto lá na imagem e agrupo esses pixels das cores postas nessas 3 imagens, eu vou ter a imagem segmentada. Então, essa aqui é a imagem original, essa aqui é a imagem segmentada utilizando esse algoritmo. Então, o algoritmo de busca seletiva, ele começa assim. Então, você tem essa imagem aqui, ele vai fazer a primeira rodada de segmentação, depois ele vai fazer mais uma rodada. À medida que os objetos vão ficando maiores, olha, após múltiplas iterações, ele acha que nessa região aqui é promissor para ter um objeto. Essa região aqui, que corresponde com a televisão, é promissor para ter um objeto. Essa daqui ele acha que é promissor para ter um objeto. No final das contas, não tem nada. Isso aí é problema do próximo algoritmo. Entendeu? Decidir se tem alguma coisa ali embaixo. Vocês verem que esse verdinho aqui embaixo é a região desse cavalete, onde é que está a televisão. Eles acreditam que pode ter um objeto aqui. Então, é assim que a busca seletiva funciona. Desculpa, a busca seletiva não. Que a segmentação, né, iterativa funciona. Em cima desta
dessa segmentação, acontece o algoritmo de busca seletiva, que ele vai extrair as regiões de interesse da imagem original. Então, ele vai calcular quais são os bounding boxes para cada segmento, para cada cor da imagem. Ele vai pegar os valores de Xmin, Xmax de cada região e vai gerar o bounding box para aquela região de interesse. Beleza? Só que o que ele vai fazer? Ele não vai mandar a imagem inteira, ele não vai mandar isso aqui lá para o algoritmo, ele vai recortar só esse pedacinho onde é que tem a imagem, vai mandar só aquele segmento da imagem. É isso que faz o... Nossa. Então, olha só, eu tenho essa imagem, se eu pegar só esse primeiro aqui, olha a quantidade de bounding box que é gerada, mas no final do algoritmo, olha a quantidade de bounding box bem mais precisas. Depois, o algoritmo de detecção, ele vai ver que nessa bounding box aqui tinha uma pessoa, e nessa bounding box aqui tinha uma televisão. A ideia é basicamente essa. Beleza? Antes de passar aqui para detector de características, para CNN, vamos dar uma olhada aqui na busca seletiva funcionando. Certo? Então, busca seletiva. O OpenCV2, ele tem o algoritmo de busca seletiva, mas você precisa estar com a versão do OpenCV2 de contribuidores. Então, aqui eu estou fazendo algumas configurações interessantes aqui. Então, eu vou fazer o uso otimizado, colocar um número máximo de threads para 4, poderia colocar mais threads que isso. Quanto mais threads eu tiver, mais rápido vai ser a execução. Aqui eu estou criando uma instância da busca seletiva, certo? Aqui eu estou abrindo a câmera, lendo um frame da câmera. Aqui eu associo essa imagem que eu peguei da câmera ao meu algoritmo de busca seletiva, beleza? Aqui, ó, aqui eu estou escolhendo o algoritmo de busca seletiva rápido, beleza? O algoritmo de busca seletiva rápido, não mais eficiente. Aqui ele vai processar e vai me retornar a lista das bounding boxes, beleza? Aí eu vou printar a quantidade de bounding boxes e vou desenhar aqui depois, só drop BB, as bounding boxes que estão lá. Eu vou pintar aqui no meu caso só as primeiras 50, tá bom? Para não ficar poluída demais. Eu vou colocar todas, beleza? Depois eu imprimo só as primeiras 50. Vamos lá? 2 segundos, 3, quantos segundos? 3,2 segundos. Olha a quantidade de bounding boxes que tem na minha imagem. Agora eu vou colocar só 50 primeiros. Para vocês entenderem. Quantos segundos? 3 segundos. Olha aqui as bounding boxes. De novo. Isso. Porque são só as 50 primeiras bounding boxes. Beleza? Então, isso aqui é o algoritmo de busca seletiva. Vocês entenderam que para cada imagem, aqui no meu computador, que não é nenhum supercomputador, mas ele está demorando 3,3 segundos só para fazer a detecção, as propostas das regiões de interesse. No caso da RCNN, ele vai pegar as 2.000 primeiras imagens. Nesse caso aqui, olha aqui. Para essa imagem, ele calculou 2.327 propostas de região. No RCNN, ele pegaria só as 2.000 primeiras. Okay? Vamos colocar isso aqui no vídeo, só para vocês verem o que é lerdo. Mesmo processo, certo? Mesma coisa que eu fiz aqui, só que agora eu estou colocando no vídeo lá, no frame. Bora ver? Estão vendo a lerdeza? E isso porque eu mandei colocar só as 5. Bom, vou colocar aqui com 10 bounding boxes. Bora.
para ver como é que vai ser. É muito lento. Então, ele é longe de qualquer coisa que a gente pode falar de tempo real. Longe, mas muito longe de qualquer coisa que a gente pode falar de tempo real. Okay? Então, é isso o que o Selective Search faz. O Selective Search, ele faz apenas a proposta de regiões da imagem. Só isso. Faz nada além disso. Agora entra a CNN para fazer extração de características, certo? Que é basicamente um AlexNet, que a gente estudou lá nos modelos clássicos, certo? Ele só remove a última camada, porque a AlexNet é um modelo de classificação, então a última camada ele identifica a classe, né? Ele vai pegando todas as features que chegam nisso que a gente chama de backbone, ok? Backbone é essa modelos de rede neural que extrai as características. Então, a AlexNet ela vai pegar 8 camadas, 6 camadas convolucionais, mais 6 lineares. Basicamente, a última camada que era da classe. Cada região de interesse, nesse caso aqui da AlexNet, ela tem que ser uma imagem de 227 por 227. O que vai acontecer com aquelas regiões de interesse que foram geradas lá pelo Selective Search, que foram maiores do que isso? Eu vou ter que redimensionar. Beleza? Se elas forem, se a proposta de região for menor do que isso aí, eu tenho que aumentar. Se a proposta de região for maior do que isso aí, eu tenho que diminuir, não tem jeito. Esse é um tamanho fixo. Beleza? Isso é um das grandes problemas da RCNN. A saída dessa rede é um vetor com 4.090, é um mapa de características, né? Com 4.000, um vetor com 4.096 características. Esse vetor de características, depois eu vou mandar, não para uma, mas para várias máquinas de vetores de suporte. Então, vamos supor lá no Pascal VOC. O VOC ele tem 20 classes, então eu vou treinar 20 SVMs. Cada SVM dessa vai receber um mapa de características inteiro, ou seja, um vetor com 4.096 posições, e vai retornar. Lembrando que eu vou ter uma delas especialista em cada classe, ela vai retornar essa classe, não essa classe. Só isso. Cada uma das SVMs vai fazer. Aí eu tenho certeza que vocês estão perguntando, cara, mas por que não meteu isso numa rede neural, em vez de fazer esse tanto de SVM? A resposta é muito, muito simples para essa pergunta. SVM é muito rápido, muito mais rápido do que o MLP. Assim, ele é muito mais rápido em inúmeras formas. É muito mais rápido de treinar e ela é muito mais rápida do que, dependendo de como você treina, obviamente, do que a MLP. Por isso que a SVM, elas estão aqui no lugar de uma rede neural, ok? Então, do problema de detecção de objetos, eu resolvi um problema, que é identificar se naquela proposta de região, naquela ROI que chegou aí, tem um objeto. Né? Eu só sei dizer agora se tem ou se não tem. Agora tem um problema de localização desse objeto dentro da janela da proposta de região, que vê lá do Selective Search. Aí vem a regressão de bounding box. A regressão de bounding box, né? Ele aprende a ajustar a região de interesse que foi computada pelo Selective Search com as bounding box que a gente recebeu lá dos dados de treinamento. Certo? Então, quando a gente chega lá nos datasets, você tem lá os metadados, você tem as bounding box. O Selective Search chega com sua bounding box com tamanho diferente, com proporção diferente. O que essa regressão? Ela vai aprender a ajustar um com o outro. Então, vamos supor que P é a minha bounding box de previsão. O R é a bounding box do exemplo, né, que chegou lá nos dados de treinamento. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou converter elas, lembrando que elas vêm lá no formato xmin, ymin, xmax, ymax.
Só que para trabalhar com a regressão, eu preciso trabalhar com x-min, y-min, weight, height, ou seja, largura, altura. Então, eu faço a conversão, né, das duas para o modelo de altura, largura, e bora para frente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é calcular os valores esperados, né, da regressão. Então, como é que é o resultado da regressão? O resultado da regressão, que vai ser o valor F, né, que é a bounding box F, né, é a bounding box que tenta aproximar o valor esperado ao valor previsto. Então, essa F aqui é a minha regressão, entendeu? Então, F aqui é a minha bounding box que eu vou prever. Esse A aqui, esses A's aqui, eles são os coeficientes de regressão. O P aqui é o valor previsto, né? E o valor previsto. E esse... Cadê, gente? Cadê? Aqui tem... não, está no próximo slide. Beleza? Cada AP desse aqui é a minha bounding box prevista multiplicada pelos coeficientes. Então, aqui está a regressão. Ó. Tá a regressão. E aqui são os valores lá dos valores que chegam lá dos dados de treinamento. Então, eu vou ter um vetor desse de regressão de coeficientes para cada coordenada. Então, eu vou ter um vetor de coeficientes para x, um vetor de coeficientes para y, um vetor de coeficientes para w, um vetor de coeficientes para h. Cada um deles utiliza todos os dados do bounding box para poder calcular cada uma das coordenadas. Então, o que eu preciso aprender nesse negócio todo? Desculpa. Antes de treinar, eu preciso saber o alvo da regressão, ou seja, qual que é o valor esperado, né? O valor esperado, ele baseia-se na bounding box R, a diferença entre a R e a P, dividido pela largura. Então, eu tenho qual que é o valor alvo do fx-min, qual que é o valor alvo do y-min, qual que é o valor alvo da largura, qual que é o valor alvo da altura. Baseado nesse valor alvo, eu vou fazer uma regressão linear regularizada. Tá aqui, ó, os valores alvo estão aqui para cada coordenada x, y, w, h, tem o valor alvo. Eu tenho aquela multiplicação do valor previsto pelos coeficientes. Vocês vão ver que isso aqui é um erro quadrático médio, né? Com a regularização aqui, tem o lambda que eu tenho de regularização, o norma L2 da regularização. Eu quero achar o melhor conjunto de coeficientes que minimize essa minha erro quadrático médio aqui. Beleza? Então, a gente vai utilizar o algoritmo de treinamento aqui, pode ser um mínimo quadrado ordinário mesmo, para poder ajustar esses coeficientes. Bom, a gente acha que acabou, mas não acabou ainda. O que está faltando aqui para a gente acabar? Nós ainda, no final disso aqui tudo, a gente ainda tem múltiplas bounding boxes, uma sobre a outra. O que vai acontecer? Isso aí é perda de precisão. Tem um método chamado Non-Maximum Suppression. O que ele faz? Ele vai escolher, baseado no score de classificação, né? Então, ele tem cada um dos SVMs lá, classificou que tem um objeto dentro daquela região. E aí, eu tenho várias propostas de região classificadas para o mesmo objeto. Eu vou calcular a razão de intersecção sobre união dentro dessas duas, e a partir de um determinado limiar, eu vou descartar e vou manter só a que tem a maior razão de intersecção sobre união. Então, como é que funciona o algoritmo de não supressão máxima? Ele seleciona a lista das bounding boxes, ordenadas pelas suas confianças de classificação, né? Classification scores. Vou selecionar a proposta com a maior confiança e vou retirar da lista. Vou pegar essa proposta que eu selecionei, calcular a razão de intersecção sobre união com todas as outras, beleza? E a que tiver
ou acima de um determinado limiar, ela é descartada. Geralmente esse limiar é 0,4. Eu coloquei 0,5 aqui, mas pode ser 0,4. Eu vou mostrar aqui para vocês como isso funciona. Beleza? Eu vou repetir o processo enquanto tiverem propostas que ainda não foram avaliadas ou descartadas. Então, esse aqui é o último código que a gente vai avaliar, que a gente vai demonstrar hoje. Aqui. Então, no Maximum Suppression, você vê que é um algoritmo até bem simples, né? Um algoritmo pequenininho. Para isso, eu vou ter que mostrar aqui os códigos lá no início. Esse X1, Y1, X2, Y2 é para converter um bounding box, está naquele formato Xmin, Ymin, altura, largura, para um formato Xmin, Ymin, Xmax, Ymax. Só isso. Isso aqui ele faz a mesma coisa só que para a lista. E esse aqui converte do formato Xmin, Ymin para o formato XY, altura, largura. Essas duas funções. Esse aqui só desenha um vizinho lá. E esta aqui é o cálculo da razão de intersecção sobre o peão. Então, tem duas bounding boxes aqui, a P e a E. Estou pegando aqui as coordenadas de cada uma delas e a área de cada uma delas. Beleza? Aí eu vou pegar essas coordenadas aqui para ver se elas têm intersecção entre elas. Beleza? Qual que é a maior coordenada de Xmin, qual que é a maior coordenada de Ymin, qual que é a menor coordenada de Xmax e a menor coordenada de Ymax. Daí eu vou ver se na subtração delas, se for um valor negativo, é porque não tem intersecção, e aí vai ser intersecção, vai ser zero na largura e na altura. Vou achar a área de intersecção, que é a multiplicação dos dois, e depois dividir a área da intersecção pela área da união. Lembrando que a área da união é a soma das duas áreas menos a área da intersecção, mais a área da intersecção de novo. Então, isso aqui dá a razão de intersecção sobre união. Então, com esses dois aqui, efetiva, eu começo com a lista de todo mundo. Ó, o meu threshold aqui é 0,4, né, o meu limiar. Vou pegando o primeiro elemento da lista, vou gerar a razão de intersecção com união e todos os outros, né? Então, o restante da lista. E se existir, se não tiver, dentre as IOUs que eu calculei, nenhuma que for maior do que o threshold, aí eu vou aceitar essa bounding box como sendo a mais relevante. Se existir, eu descarto ela da minha lista, passo para a próxima. E vou fazer isso até que não tenha mais ninguém na minha lista. Então, esse é o método de não supressão máxima. Então, eu vou fazer aqui, olha só, vou capturar a imagem lá do vídeo, né? Só a imagem. E aqui, a busca seletiva rápida. Depois nós vamos ver a busca seletiva de qualidade. Ela vai processar ela aqui, ela vai me retornar a lista das bounding boxes. Eu vou mostrar a quantidade de bounding boxes que tinha originalmente. E depois eu vou chamar o método de não supressão máxima. E vou ver quantas bounding boxes ainda restam depois disso. E vou desenhar as bounding boxes aqui. Vamos lá? Então, olha só, pessoal. O Selective Search, ele gerou 2.709 bounding boxes. E com o No Maximum Suppression, eu consegui reduzir isso para 76. Ainda assim, olha a quantidade de imagens. Beleza? Então, não vou nem executar isso aqui no vídeo, porque vai ser pesado pra caramba. Mas olha a quantidade, a redução. Agora, o que aconteceu? Para eu conseguir executar o Selective Search, ele está demorando 2 segundos e alguma coisa. Certo? Demorou 3,2 segundos. Só que para executar o Selective Search com o No Maximum Suppression, ele demorou 9 segundos. Aí a pergunta que me fizeram aqui:
Isso aqui, ele teve essa queda porque o meu ponto 1. Se eu colocar um outro limiar aqui, vamos colocar o ponto 4 que estava lá. Gerou. Vixe, Maria. Ele gerou 2.513 propostas de região, eu consegui reduzir só para 1.209. Olha a bagunça que ficou. Entenderam? Então, eu estou colocando um threshold aqui muito baixinho, muito baixinho. Aqui, ó, 0,5. Beleza? 5%. Isso vai cair para um número muito pequeno. Só as bounding boxes que realmente não tem nenhuma intersecção entre elas. Duas mil 2.573 propostas de região e sobraram 39 depois do No Maximum Suppression. Olha aqui. Estou pegando uma almofada ali no fundo do quarto, a minha cadeira, algumas coisinhas aqui. E, gente, em que pese, e é muito importante salientar isso, que essa minha implementação do No Maximum Suppression, que eu compartilho, que eu mostrei aqui para vocês, ela não é uma implementação otimizada, ok? Ela não é um código otimizado. Não estou rodando esse algoritmo com GPU ou numa máquina com muita memória, muito pesada, ok? Então ele está demorando 10 segundos ali para rodar tudo. Mas é importante vocês terem em mente que essa pipeline inteira da RCNN ela é pesada, porque você tem a imagem, você vai executar o Selective Search, 2.000 propostas de região, 2.000 janelas, que vão ter que ser redimensionadas, que é um processo pesado, para depois passar pela CNN inteira, gerar 4.096 filtros. Daí eu vou executar 20 SVMs. Depois eu ainda tenho que executar para cada uma dessas janelas, tem que executar o regressor do bounding box para depois passar pelo NMS, pela não supressão máxima. Então é um pipeline muito pesado, muito pesado. Então quais são os principais problemas do RCNN? Primeiro, muito lento. Ele é muito lento. O ARCNN, para treinar todos os módulos dela, são 84 horas de treinamento. 84 horas de treinamento com GPU. Lembrando que você tem que treinar a rede neural extratora de características. Você não treina o Selective Search. Ele é um algoritmo determinístico, certo? Então, você não treina o Selective Search, você não treina o No Maximum Suppression. São algoritmos determinísticos. Mas você treina a CNN de backbone, que extrai as características, você treina os classificadores e você treina o Bounding Box Regression. Certo? Então, você tem, no mínimo, 3 módulos treináveis nessa pipeline. Então, você gasta 84 horas para treinar e treinar esses módulos separadamente. O que é pior? Na hora de inferência que você tira a imagem, quantos segundos que ele demora para processar a imagem toda? 50 segundos por frame. Ou seja, ele vai demorar quase 1 minuto por frame. Tá absurdamente longe daquilo que nós chamamos de tempo real. Né? Só que, Petrônio, então por que você está mostrando esse troço tão defasado assim? Bom, primeiro, a precisão dele, a média da precisão média dele é de 60%. É uma precisão muito boa para esse tipo de problema. É uma precisão muito boa para esse tipo de problema. Esse modelo, ele abriu as portas da comunidade de visão computacional para a detecção de objetos utilizando redes neurais convolucionais. Se a gente substituir o SIFT e o ROG aqui
por uma rede neural convolucional. O que será que a gente consegue? Os outros algoritmos, eles não têm um desempenho tão inferior a esse, não. Então, ele se tornou um método competitivo porque os outros algoritmos estavam mais ou menos nessa faixa, né? O grande problema dele é que o treinamento do modelo também não é integrado, você tem que treinar a CNN separada, depois você treina os classificadores separados, depois você treina o regressor separado, você não tem um treinamento que ele é único, mas um treinamento em estágios. Só que o que a gente aprendeu hoje aqui sobre a RCNN, ele é fundamental para a gente entender o que vem a seguir, ok? Para a gente entender a SPPNet, a Fast RCNN, Faster RCNN e YOLO SDD RetinaNet, ok? Que é a nossa próxima aula. Então, hoje eu não consegui fazer só a minha aula de 1h30, que é a que eu tinha planejado inicialmente, mas eu consegui fechar essa ideia inicial da detecção de objetos, passando pelos conceitos mais importantes sobre os algoritmos, introduzir a biblioteca Computer Vision 2, e na nossa próxima aula, além dela, nós vamos integrar com o YOLO, com o SSD e fazer o pipeline de detecção de objetos direto, entendendo todas as arquiteturas de deep learning que estão envolvidas nesse processo. Então, foi uma aula longa, mas espero que todos tenham conseguido absorver os principais conceitos para que a gente possa dar continuidade na próxima aula. Um abração, pessoal. Até a próxima.